Eu sou da Igreja Batista do Pastor Munguba e hoje eu vim conversar com vocês sobre como eu tenho utilizado da internet como ferramenta de evangelização. Então, quando a gente fala sobre internet, a gente fala de uma ferramenta que é bastante rápida, onde as ideias se propagam de uma forma bastante rápida e onde as pessoas podem aprender sobre diversas filosofias que existem no mundo, já que é uma ferramenta onde as pessoas podem se fazer ouvidas de uma forma bastante fácil. E o cristão, ele precisa entender que o cristianismo responde aos maiores anseios da alma humana e que traz as respostas realmente que satisfazem. Se a gente não puder, se a gente não conseguir trazer a nossa ortodoxia, o ensino da Bíblia de uma forma prática, de uma forma que se aplica às questões do dia a dia, a gente vai estar fracassando, né? Vai virar o nosso ideal, né? O que a gente aprende de Cristo, o ensino que a gente aprende de Cristo, vai virar de uma forma bastante teórica e pouco prática. E não deve ser assim, a ortodoxia deve caminhar com a ortopraxia. Então, quando a gente fala sobre internet, a gente está falando sobre isso, de um local extremamente volátil, digamos assim, rápido, onde as informações são rápidas, onde há comentários sobre diversos assuntos rapidamente, falando do Twitter, onde as coisas se atualizam com uma frequência bastante rápida. O Instagram também é uma ferramenta que tem sido utilizada bastante, como praticamente um blog pessoal. Então, quando a gente vê essas questões, e que são questões bastante atuais, a gente deve pensar como é que o cristianismo pode trazer a resposta correta a isso, de forma que a gente traga as respostas para as perguntas que as pessoas estão fazendo. Então, não tem como a gente não perceber que a internet é uma ferramenta bastante importante. E quando a gente fala sobre a propagação da mensagem, quando a gente fala sobre o evangelho, sobre o ID, sobre a nossa função enquanto cristãos de pregar as boas novas a todas as criaturas, a gente consegue perceber que a internet é uma ferramenta bastante importante e que pode ser bastante útil, né? A gente pode fazer um post simples e simplesmente ele acabar viralizando, acabar alcançando várias pessoas. Então, a internet é uma questão que a gente pode utilizar para se conectar com pessoas e isso nos ajudar na propagação da boa mensagem. Porque, como eu falei, é uma ferramenta que qualquer um pode ter uma página, qualquer um pode ter uma página no Twitter, qualquer um pode ter uma página no Instagram e falar as besteiras das ideologias mundanas e tudo mais. E é importante que o cristão também se insira nesse meio para que possa ser luz. Então, eu tenho utilizado da internet, tanto no Instagram quanto no Twitter, para poder propagar a mensagem do Evangelho de forma que se conecta com as questões que têm sido tratadas, de forma que a ortodoxia se casa com a ortopraxia, de forma que as pessoas entendam que o que está na Bíblia não é uma questão extremamente teórica, mas que se envolve com as questões práticas. E trazendo visões que as pessoas geralmente não estão contando, né? Geralmente se fala na forma como a pós-modernidade nos ensina. Então, eu tento falar principalmente com não cristãos. Infelizmente, o meu público é mais cristão, mas tem um alcance de pessoas não cristãs. Eu falo sobre missões, eu falo sobre a confusão entre missões e colonização, que é uma coisa que existe bastante, e aí trazendo as prerrogativas bíblicas do que significa a missão, me ajuda a me conectar com pessoas que acham que missões é feito de uma forma coercitiva, me dá uma possibilidade de conversar com eles. Recentemente eu fiz um texto para o meu Medium, que é um local, é tipo um blog, onde só tem textos, e eu fiz um texto a respeito da confusão entre colonização e missões, trazendo os dados, falando sobre antropologia missionária e tudo mais. E aí uma pessoa que é agnóstica, o texto acabou chegando a ela, e aí essa pessoa entrou em contato comigo e a gente conseguiu conversar de uma forma que ele não sabia, essa pessoa não sabia a respeito da antropologia missionária, dos estudos recentes para que as missões não sejam feitas de forma coercitivas, e isso foi bastante bom, né? Eu consegui conversar com alguém e ele conseguiu entender, um agnóstico conseguiu entender a visão cristã com relação a missões. Então, é coisa nesse sentido. Como é que eu teria a possibilidade, falando de forma física, né, de conversar com uma pessoa que é agnóstica a respeito do que realmente é missões? Geralmente, por eles já saberem que nós somos cristãos, eles já fecham as portas, mas a internet é uma ferramenta que nos ajuda a nos conectar com essas pessoas de outros locais também. Eu conversando com as pessoas na internet, às vezes eu converso com pessoas que estão em São Paulo, algumas pessoas que nem estão aqui no Brasil, o que me dá a possibilidade de pregar a mensagem, inclusive, para países onde são fechados. Então, a internet é uma ferramenta bastante boa, se a gente utilizar da forma correta, pegando os valores cristãos e traduzindo, digamos assim, de uma forma que uma pessoa que não é cristã possa entender, a gente pode utilizar como uma ferramenta de missões, uma ferramenta de evangelismo e falando de assuntos atuais, mas trazendo a perspectiva bíblica, a perspectiva cristã, o que Deus ensina em sua palavra.
Então, eu acho que é basicamente isso. Vocês podem também me acompanhar nas redes sociais e ver mais ou menos como é que eu falo a respeito das questões que são das questões sociais e das questões cristãs, propriamente dito, fazendo uma apologética da fé cristã. E aí, enfim, eu entendo que é uma ferramenta bastante boa que Deus nos deu e que a gente deve utilizar com sabedoria e ser luz também nesse campo, porque Deus nos chamou para ser luz em todos os locais.